Muito boa tarde, no ar mais um Conexão Unicinos FM por aqui na 103.3. Camila Keu, boa tarde, tudo bem? Oi, Rodrigo de Oliveira, tudo bem? Como é que está? Tudo certo nessa quinta-feira, dia 28 de junho de 2012. Temperatura aqui no campus da Unicinos em São Leopoldo está na marca dos 27 graus, o verão voltou. E estamos em junho ainda, pessoal, né? 27 graus aqui no campus. Que loucura! Hoje temos aqui Clube do Livro na Unicinos FM, então já vamos dar boa tarde aos demais participantes aqui da mesa. Jimmy Joe, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo certo? Tô tranquilo, estamos aí, esperando né? Eu sempre espero tu falar, tudo belezinha? No final. Tudo belezinha, eu não falo tudo belezinha. Mas é pra... Tu não entendeu a piada? Quem é que fala tudo belezinha? Paulo Brito. Ah, é que tu o PB? falou boa tarde, tipo PB? assim, aí eu achei que tu ia falar no final. Não, tudo belezinha? O PB não faz parte dos meus vocabulários aqui. Se eu for imitar alguém, imita o PC estiqueiro, né? Ok. Fernanda Schmidt, boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Fernanda Schmidt estreando aqui no Clube do Livro. E hoje, então, nossa obra é o Fahrenheit 451, obra do Ray Bradbury, que faleceu recentemente, né? Por isso a gente pegou, então, essa deixa aí. Só aproveitando o gancho da Camila do Paulo Brito, aí eu vou contar rapidinho aqui que o Paulo Brito ficou narrando um jogo de futebol uma vez, num sábado à tarde, modorrento, que eu estava em casa sem fazer nada. E durante várias vezes, durante o primeiro tempo, ele anunciou a bola lateral e tal, para o Inter, uma coisa assim, não sei que jogo que era, um gauchão qualquer. E aí ele dizia, e amanhã no Campo e Lavoura, tudo sobre o animal erótico que está ganhando espaço na agropecuária gaúcha. E ele repetiu essa frase umas 6 vezes. Aí no segundo tempo, passou o intervalo, acho que eles falaram com o pessoal na redação, linha de serviço. Não coisa, é bem então. isso, né? Aí amanhã no Campo e Lavoura, tudo sobre o avestruz, o animal exótico que está ganhando. Aí eu só ouvi o Maurício Saraiva dizendo, agora ficou melhor. Grandes histórias da TV, né? Tá aí Fahrenheit, negócio, você tocar fogo nos livros. Pois é, Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, como a gente sempre faz aqui no Conexão e no Clube do Livro. Em primeiro lugar, a gente vai perguntar, né? Quem é Ray Bradbury? Quem responde isso Quem? É a Fernanda Fauci. Ray Douglas Bradbury nasceu em Los Angeles em 22 de agosto de 1920 e morreu no dia 6 de junho de 2012 lá, aos 91 anos, de causas não divulgadas. A pedido dele, a sua lápide funerária no cemitério Westwood Village Memorial Park contém o epitáfio que foi o escritor de Fahrenheit. Ele escreveu quase 600 contos e mais de 30 livros. Nesses mais de 30 livros, o escritor foi do horror à ficção científica, gênero do qual tornou-se referência, com narrativas de teor político. Publicou também clássicos como As Crônicas Marcianas, histórias espaciais escritas nos anos 50, e Algo Sinistro Vem Por Aí, sobre garotos que enfrentam seus medos e frustrações, representados por monstros de um parque de diversões itinerante. Fahrenheit 451, seu livro mais icônico, escrito em 1953, foi considerado uma metáfora crítica de regimes políticos opressores e anteviu transformações sociais simbolizadas hoje pelos reality shows, junto com 1984 de George Orwell. A história ficou famosa em todo o mundo após a adaptação para o cinema do cineasta François Truffaut, em 1966. Atualmente, muitas das histórias e novelas de Bradbury têm sido adaptadas para o cinema, rádio, televisão, teatro e quadrinhos. De 1951 a 54, 27 histórias foram adaptadas por Ald Feldenstein para EC Comics, e dessas, 16 foram reunidas em brochuras, The Autumn People, em 65, e Tomorrow Midnight, em 66. De 85 a 92, Bradbury apresentou uma série de TV, The Ray Bradbury Theatre, para a qual ele adaptou 65 de suas histórias. Cada episódio começaria com uma tomada de Bradbury em sua sala, olhando para momentos de sua vida que ele diz na narrativa que são usados para dar ideias para suas histórias. Agora o professor Cláudio Zanini fala um pouco sobre a importância de Bradbury na literatura mundial. Para a gente entender a importância do Ray Bradbury para a literatura, não só americana, mas de uma maneira geral, a gente precisa lembrar de uma história muito interessante que aconteceu com ele quando ele era criança. Ele foi a um circo e nesse circo ele encontrou uma criatura chamada Mr. Electrical. O Mr. Electrical apontou uma espada, encostou uma espada na cabeça dele e disse pro Ray Bradbury, que na época tinha 12 anos, viva para sempre.
E ele disse que foi a melhor ideia que haviam passado para ele, e quando ele cresceu um pouco, ele decidiu que ia viver para sempre através da escrita. Ele se tornou, desde adolescente, ele sempre foi um leitor compulsivo de clássicos e de coisas ditas alternativas, haja visto o lado para onde ele pendeu na literatura, né? E ele decidiu escrever muito. Ele escreveu muito, ele lidou com vários gêneros diferentes, romance, teatro, poesia, screenplays para cinema. Ele inclusive foi indicado ao Oscar, né? Então ele era um cara que gostava da atividade da escrita em si. Ele flertava muito com isso e era parte fundamental da vida dele. Em termos de literatura ou de gêneros literários, a gente não pode deixar de fazer a associação do Ray Bradbury com a ficção científica, com a pulp fiction, né, principalmente através das Crônicas Marcianas, e do romance distópico, né, daquele romance que apresenta para nós assim um mundo onde a casa caiu, é onde está tudo muito estranho. Dentre toda essa vasta produção que o Bradbury teve, a gente deve com certeza destacar o Fahrenheit 451 e as Crônicas Marcianas, né? No Fahrenheit 451, ele nos apresenta aquele mundo em que tá tudo invertido, tá tudo de pernas pro ar, os bombeiros, ao invés de apagar incêndios, provocam incêndios. Foi um romance escrito em 53, na verdade publicado em 53, ele vinha escrevendo um pouco antes. E pra gente que é da literatura e que gosta da literatura, é um romance muito importante porque a gente pensa muito assim no status do livro como ferramenta importante na aquisição do conhecimento, na passagem desse conhecimento, porque o que queima no Fahrenheit, na história, no romance, o que os bombeiros precisam queimar são os livros. E aí eu acho que ele nos passa uma mensagem muito importante, que é basicamente de que o conhecimento é perigoso. Se fala muito, principalmente em épocas de eleições, né, que as pessoas são às vezes não tão ilustradas, às vezes elas são até chamadas de burras, porque realmente massa de manobra é mais fácil de tu formar quando existe menos conhecimento, quando existe menos informação. O bombeiro, personagem principal do Fahrenheit 451, ele tem um pouco dessa noção. Ele faz o que ele é mandado, ele coloca fogo nas casas e nos livros. Os livros para ele, a princípio, parecem ser inúteis, mas depois a gente descobre que ele está guardando vários livros num lugar escondido. E ele tenta memorizar todas as histórias que estão nesses livros para ele poder reescrever ou recolocá-las no papel depois que a situação tivesse ajeitado. O que é uma perspectiva muito interessante, né? Então, no Fahrenheit a gente tem essa ideia da inversão, do mundo onde está tudo estranho, e a mensagem final, assim, de que o conhecimento, ele é perigoso, entre aspas, mas ele é fundamental, porque o conhecimento é que te faz ir para frente, que te faz pensar, viajar e ter ideias. E as Crônicas Marcianas, elas têm... é uma coleção enorme de histórias, são 26 grandes contos, se eu não me engano, publicados aos poucos, alguns, mas depois todos compilados nessa coleção que ele chamou de As Crônicas Marcianas, em que ele pensava lá nos anos 60, início dos anos 60, é importante frisar, antes do homem ter ido à Lua, efetivamente, em 69, ele pensava em como seria uma possível ocupação humana do planeta Marte. Não se encontra os marcianos lá nesse planeta Marte que ele apresenta, mas é um lugar muito diferente. Eu acho que ele antecipa várias tendências. O Ray Bradbury era um cara muito à frente do seu tempo. Essa coisa da viagem ao espaço, da conquista do espaço, ele antecipou antes mesmo que os foguetes tivessem chegado lá, ele já estava falando nisso. As colônias, que hoje em dia se fala muito sobre um futuro, sei lá, se próximo ou distante, mas um futuro meio maluco, onde de repente vai haver colônias de seres humanos habitando em outros planetas, a própria questão da vida em outros planetas, né? Isso tudo ele já antecipa para nós nos anos 60. Também é importante a gente frisar que o Ray Bradbury, dentro dessa ideia da ficção científica, ele traz... pro lado da ficção científica, ele dá, na verdade, a ficção científica uma credencial que ela não tinha antes, que era da possibilidade de a gente ver a ficção científica, a história de fantasia, a pulp fiction como uma coisa de qualidade, como uma coisa legível, digamos assim, digerível e que se possa estudar na academia. Então ele tem muito mérito nesse sentido, ele traz o popular, ele faz uma coisa popular com qualidade e tem essa penetração na academia também.
Olha, depois dessa fala do professor, não sei se teremos mais muito a acrescentar, Pois né? é. Nada mais a dizer, acabou, vamos fechar o programa por Então aqui. tá, muito boa tarde. Depois da biografia da Fernanda Fauci, da fala do professor, acabou, né? Vamos Mas embora. o professor Cláudio Zanini E realmente o Rodrigo tava... ainda caprichou na trilha sonora ali, né? Sim. Tinha que Tem um contar. Blade Runner ali pra... Futuro sombrio pra mim é Blade Runner, sempre lembro disso. E claro, 84 do George Orwell também, que pra mim, o Jimmy tava contando esses tempos fora ali na redação, dizendo tipo, que depois que leu ficou paranoico. Eu também fiquei meio paranoico. Depois que eu mas li é que o aquele- Jimmy tinha um contexto histórico Eu tinha diferente aí, vivendo né? uma ditadura militar, então aquela Sim. coisa assim, até que ponto isso aí é verdade, não é verdade, isso aí pode acontecer, já está acontecendo isso, eu acho que já está acontecendo. A mesma coisa com o Ray Bradbury hoje em dia, se tu olhar isso, quem lê esse livro aqui hoje em dia, uma geração mais nova, vai achar, tá, mas isso aqui é Big Brother, isso aqui é Rede Globo, isso aqui está acontecendo já, né? Isso Só aí, esses, antes de entrarmos aqui nas discussões, vamos os convidar o pessoal helicópteros das TVs com É. câmera o tempo todo acompanhando Atena, caçadas, tipo da Atena, sim, aquela coisa assim. assim. Fala aí, comandante, não sei o que está acontecendo na Zona Sul, aqui houve um acidente com uma moto aqui, quer dizer, tu tá toda hora exposto ali, na verdade, né? Só antes de começarmos a discussão mesmo, vamos convidar o pessoal para participar também do nosso Clube do Livro. Convida. Temos o Facebook, nosso perfil no Facebook, Conexão Unicinos-FM. Temos ali então o talk ali, né, do Facebook, né? Isso, Não sei qual é o nome dessa coisa aqui. Fala como quiser, assim, né? O bate-papo do Facebook. Bate-papo do Facebook. Então tu pode ali Chat do Facebook. falar um pouco com a gente sobre então a obra do Ray Bradbury. Se não leu Fahrenheit 451, se leu outro dos livros dele, Os Contos Marcianos, qualquer outra coisa, pode também participar. Se viu o filme do Truffaut também. Pode participar do nosso Clube do Livro, então ali pelo facebook.com e vai no Conexão Unicinos-FM e vira nosso amigo e conversa com a gente ali pelo bate-papo. Também temos o Twitter. O Twitter é o twitter.com/conexão103. Esse é o nosso Twitter. Nos siga, que também pode deixar ali teu comentário. Enfim, por ali é importante também. E aí? Não, eu tava só pra complementar o professor Cláudio Zanini, sempre um parceiro nosso aqui, né? Um cara muito bacana, e é legal que ele tem uma fala acadêmica, mas que não é, assim, distante do que... Sim, da realidade. Da realidade, então, por isso que a gente, na volta, a gente brincou, depois que o professor falou isso, não precisa falar mais nada, eu acho, né? Não, mas nós precisamos, sim. Sim, tem bastante coisa pra comentar sobre Eu acho que eu já começo dessa história que ele falou aí da coisa do... O que eu ia falar mesmo? Agora esqueci, me deu um branco aqui, tu vê, eu não posso almoçar demais ali. Eu não posso almoçar cedo, tem que almoçar mais tarde. Bateu um pratão ali no pratel e ficou... Bateu um pratão no pratel, ficou bobado. Não, o que eu ia falar que era o seguinte, que o... cara, me deu um branco mesmo agora. Deixa que eu sigo então por aqui. Vai lá, eu vou tentar lembrar aqui. O Fahrenheit 451... Depois que eu falo a tradução também, que a tradução tua é a mesma minha aqui da edição da Globo, né? É, uma edição Vai da daí, Globo. ô Baldasso! Fala daí, ô... Rodrigo... bom, o Ray Bradbury, então, Fahrenheit 451, acho que é legal começar falando sobre a sinopse, né? Do que se trata, né? Pra quem não leu o livro, né? Ou pra quem, sei lá, leu há muito tempo e não lembra mais. Eu lembrei agora que eu ia falar agora. Então, por favor. Exatamente essa aí. Era isso que é o básico. Tipo assim, que eu acho que é o básico do livro, que é essa coisa Tem um livro que tem um título maravilhoso, que é do Flávio Tavares, jornalista gaúcho, que foi torturado, preso no Brasil, aqui na ditadura, que chama Memórias do Esquecimento. E eu acho que o Ray Bradbury, o Fahrenheit, é um pouco isso, Memórias do Esquecimento, sabe? É a coisa do livro, que acaba no fim do livro, tu vai ver que o que se mantém, quando os livros são queimados, desmanchados, caçados e tal, sobra a velha e boa tradição oral, né? Cada cidadão vira um livro, cada cidadão decora um livro para passar esse livro para outra pessoa, então uma pessoa mais nova vai aprender como é que aquele livro decora para passar adiante a coisa ali, ou para outra pessoa, ou até em grupos, de repente, eu agora vou recitar todo Shakespeare aqui, o Ricardo III, aí o cara vai lá e pá, isso aí é a velha e boa tradição oral, né, que é a base de todas as histórias, do começo de todas as histórias do mundo, na verdade, na Bíblia, todas essas coisas, antes da Bíblia, de onde é que vem essas histórias, tudo vem da tradição oral, do cara falando pro outro, pro filho, o filho falando pro neto, o neto pro bisneto, e aí vai andando a coisa, né? Essa lembrança é muito boa, realmente. Eu achei muito legal essa parte aqui, Muito legal essa parte do livro. Montag, algum dia você gostaria de ler a República de Platão? Eu, cara, claro, eu sou a República de Platão. Gostaria de ler Marco Aurélio? O Sr. Simmons é Marco Aurélio. Então é muito legal essa coisa da... Essas cenas aí, mas no fim do livro e do filme também, isso aí tem no... filme do Truffaut aparece isso aí. Eu tava falando, a gente tava falando fora do ar, eu não lembro agora se no fim do filme do Truffaut aparece a guria de novo lá, a Clarissa, né? Aparece porque ela não morreu. Fala aqui no livro. Na real, ela não morreu. No filme, no livro ela não aparece mais. Não, é como se ela tivesse... Até achei que ela apareceria, sabe? Quando eu tava lendo, pensei, será que ela não vai aparecer no final? Mas no filme do Truffaut, ele deu Truffaut, um romântico incurável, como sempre, né? Ele deu uma chance lá da mocinha aparecer no final de novo. Afinal de contas, você era Julie Andrews, né? Então tinha que
E o Bradbury, ele elogia isso até, né? Tem aqui na minha edição, que é o Globo de Bolso, que eu comprei Sim, tem um pós-fácil dele ali. Tem um pós-fácil e ele elogia o fato do Truffaut ter dado um final um pouco mais feliz pra história, porque o final da história dele, apesar de ter aquela luz no fim do túnel... meio sem saída depois ali. É uma história, tipo, o final é triste, tanto quase como todo o livro, né? Sim. Apesar de ter aquela guerra no final ali, e talvez a gente tenha um futuro onde os livros não serão mais proibidos... O final é triste, o cara tá sozinho com os outros caras. E essas guerras do Fahrenheit, naquele paralelo com George Orwell ali, são guerras que a gente não sabe se existe ou não, porque pode ser uma invenção do governo, sabe? Estamos em guerra, aí todo mundo fica preocupado com a guerra. Que o 84 de George Orwell do Orwell tem isso. O continente tal declarou guerra. No final não tem guerra nenhuma, né? Lá nem existe continente tal, né? O continente tal não existe mais. É só para as pessoas entenderem, quem está nos ouvindo e não leu o livro. Não entendeu nada. Resumindo assim de forma bem rasa, é uma sociedade futurista onde os livros são proibidos e são queimados. E aí, então os bombeiros não são mais aqueles que apagam o fogo, assim os que colocam queimam fogo, coisas. os que queimam coisas. E que no inglês tem mais sentido, porque em inglês bombeiro é fireman. Então, tipo, é o homem do fogo. É o homem do fogo. Então, pra eles não faz diferença se ele bota ou se ele apaga. Aqui no Brasil e no português não tipo, ficou, bombeiro, né? Porque... E é legal também a gente também contextualizar historicamente, né? Eu sempre sou a chata daquela assim, vamos para o contexto histórico. Mas é legal a gente lembrar, esse livro foi escrito 53, nos anos iniciais da Guerra Fria. Então, por isso que tem muita... essa paranoia meio comunista, aquela coisa do caça às bruxas americana. Isso, e essa paranoia de um governo assim, meio ditador. Não, ditador não sei se é a palavra mais assim, autoritário. E o lance, vocês podem notar, o Jimmy falou da guerra, das bombas e tal. Também era uma época de incerteza, né? E tinha essa história fictícia americana, do governo americano, que os russos vêm aí, eles vão atacar. E nesse mesmo período tinha uma carta, aquele débil mental lá, que era uma época que não sabia o que ia acontecer. Que era uma deduração. Não, e essa coisa da deduração aqui, né? Que tá no livro do Fahrenheit. Isso aqui tem a ver com o macartismo, né? Que era os caras entregando o pessoal de Hollywood, dizendo, aquele roteirista lá não pode escrever mais roteiro, ele é comunista e tal. Aí o cara era exposto à execração pública, ia no Congresso americano para dizer se era comunista. O que interessa se sou comunista ou não sou? Não tem problema meu isso aí, né? Sim. Os caras iam lá numa sessão pública, televisão para os Estados Unidos inteiro para dizer o senhor é comunista ou não é? E o cara tá com a lista negra, depois não trabalhava mais. Sim, tem até um filme com Woody Allen, que é do Martin Ritz, se não me engano, que é Testa de Ferro por Acaso. Isso. Que é sobre essa história aí. No Brasil, é claro, hoje em dia a gente sabe, nas CPIs, o cara diria simplesmente: eu quero manter meu direito constitucional de ficar calado, não tenho nada a dizer, não fazer prova contra mim. Não comentar, então, eu vou criar prova. E eu ia falar que a frase, assim, eu tenho um método de avaliar livros se são bons ou não, e discos também, bons ou não. Discos, geralmente, assim, quando eu era editor de música do Estadão e não tinha muito tempo para ouvir todo o disco, eu fazia o famoso teste dos 15 segundos de cada faixa. Os 15 segundos iniciais, 30 segundos iniciais, para ver se a coisa tinha alguma consistência. Depois, ou ouvia a faixa 7. Se era interessante, eu ouvia o resto ali. Livro, eu tenho o teste do primeiro parágrafo, a primeira frase, né? E a primeira frase do Fahrenheit é inacreditável aqui. Queimar era um prazer. Já diz tudo, né? Sim, porque o filme, aliás, o livro ele tem 3 partes, né? A primeira parte é o momento que o Guy Montag, que é o protagonista, meio que desperta, né? Sim, começa a se questionar, por que eu não gosto de livro, por que eu tenho que queimar livro e tal. Sim, porque o trabalho dele é basicamente esse, né? Tipo, existem as pessoas que fazem essas denúncias, né? Os bombeiros vão lá, tocam fogo em tudo. Sim. E se a pessoa não quiser sair da casa, vai junto. Vira também livro junto com a... vira poeira junto com as pessoas, vira cinza. E o Guy Montag começa a se perguntar, né? Mas por que eu tô fazendo isso? E ele encontra uma menina que... Qual é o nome da menina? Clarice ou Clarice? Pra mim aqui é Clarice. Não sei como é que é na tradução de vocês, não sei, deixa eu ver aqui. Já olho aqui. Clarice também. Pra mim tem Clarice. Também é Clarice também. A Clarice, ele encontra a Clarice na rua, então começa a conversar e ela também começa a dar uns pitacos, digamos assim, né? Umas coisas que acabam abrindo a cabeça dele. A Clarice é o contraponto da mulher dele, né? Da Mildred, que é totalmente alienada, né? Sim. Suicida, assim como o resto da né? sociedade, né? Não só ela, mas como todo mundo. A sociedade é uma sociedade que, como dizem também depois, um pouco mais à frente, os livros eles acabaram saindo um pouco da nossa rotina, não também por causa de uma
uma lei. É que as pessoas também começaram a abandonar os livros. E a partir do momento que começaram a abandonar os livros, parece que o governo disse, olha, achamos uma brecha aqui, vamos tirá-los então de circulação, vamos tirá-los da legalidade. E é isso que acontece nesse futuro distópico, como dizem, né? Era pra falar alguma coisa? Fala alguma coisa. Fala, Camila. Então, eu acho que é interessante também a gente pontuar essa coisa do pensamento crítico que foi suprimido, né? Tem um lance bacana que ele fala ali, mas que ele é meio caricatural, assim. É como se a TV e o rádio fossem alienar totalmente o sujeito. Não? A gente é uma exceção aqui, nós, mas algumas emissoras co-irmãs aí. Tu acha a maior que parte totalmente? Eu acho que é meio caricatura. Eu acho que a maior parte da mídia... Isso. Hoje, eu acho que assim, nesse ponto aí, eu acho que o Ray Bradbury está totalmente atual, sabe? Eu acho que a maior parte da mídia hoje em dia, TV, rádio... É de uma mediocridade, sabe? De uma coisa assim, não, sabe? Mas eu concordo com isso. Acachapante, isso aí as pessoas estão vendo isso e achando isso bacana, sabe? Eu ainda acho que as pessoas são seres pensantes, que elas conseguem dar uma ganha nisso aí, elas conseguem perceber, a gente estava comentando esses dias eu acho, pelo menos. No vestibular, ele está comentando, na cobertura do vestibular, ele está comentando essa história com a Camila, ela estava falando que uma coisa que está me incomodando nos últimos tempos, assim, que os jornais e revistas de fofoca publicam declarações de, aspas, celebridades nos twitters da vida aí, né? Aí no começo me incomodava, depois eu comecei a rever, a reverter esse pensamento e até acho interessante que eles publiquem isso aí pra gente saber o quociente de imbecilidade das pessoas. Eles escrevem cada besteira, que é aquela coisa. Que a gente tava conversando com a Camila isso aí. Besteira todo mundo pensa, né, cara? Só que tu não precisa externar isso aí, né? Ou tu pode externar, mas você pode publicar, né? Sim, não, pode externar. Mas assim, tu externa, aqui na redação a gente faz um monte de piada boba e tal. A gente não conta essas piadas no ar. Não. A maioria não, pelo menos. Agora, 1h28, a gente segue com Conexão Unicinos FM com o nosso Clube do Livro, Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Aqui durante o Toque de Cinema, a Camila falou uma coisa interessante sobre os prenúncios ali que o Ray Bradbury já colocou no seu livro, por exemplo, até do Twitter, né, Camila? Eu tava brincando, aí depois o Jimmy também me ajudou nessa. O professor falou antes que ele, na real, foi meio visionário. O professor comentou a questão da ida... aonde ele foi mesmo? Marte. A Marte, né? De colonizar Marte, tal, lá do... Isso, as colônias. Deles irem pra Lua. Isso. Sim, nós irmos pra Lua e tal. Ele também meio que faz umas críticas, assim, aquele pensamento mais reducionista também, né? Então, lá eu brinquei com isso aqui, parece que ele antecipou o Twitter. Ele dizendo numa fala que, na realidade, é do comandante Beatty lá, né? Isso, do Beatty, falando clássicos reduzidos para se adaptarem a programas de rádio de 15 minutos, depois reduzidos novamente para uma coluna de livros de 2 minutos de leitura e, por fim, encerrando-se no dicionário num verbete de 10 a 12 linhas. É o nosso famoso 140 caracteres lá. Estou exagerando, é claro. E aí ele fala que, por exemplo, o Hamlet foi reduzido, assim, né? Então, não passava de um resumo de uma página num livro que proclamava: agora você finalmente pode ler todos os clássicos, faça como seus vizinhos, do tipo, condensar tudo. Vários. E aí o Jimmy lembrou das seleções, isso aí, né? Historicamente, é uma tiração de sarro, na verdade, tem contextualizando isso aí, né? Duas coisas tu pode deduzir desse negócio dele aí, ou induzir também. Os 15 minutos que ele fala do rádio aí, vai nos remeter depois ao nosso amigo Andy Warhol, nos anos 60, quando ele falou que todo mundo ia ser famoso por 15 minutos no futuro. É verdade. Que também hoje em dia todo mundo é celebridade. YouTube. 15 minutos de fama. E essa coisa, mas basicamente essa coisa da redução de textos é uma tiração de sarro em cima de uma publicação que eu não sei se existe ainda, que a minha mãe assinava dos anos 60, que era Seleções do Reader's Digest. Sim, tem. Tanto que o mês passado, Paul McCartney era a capa das seleções. Muito bem. Essas seleções do Reader's Digest, para quem não sei como é que é hoje em dia, mas no meu tempo de guri, era assim, tinha piadas, tinha várias coisinhas, tinha piadas de caserna, piadas e tal, sessõezinhas bacanas e tal, com a receita, aquela coisa assim, tinha de tudo pra família, uma revista familiar totalmente, né? Umas histórias meio tristes. E o ponto principal da seleção do Reader's Digest, todo mês tinha o romance condensado
Tipo assim, o cara pegava o Ulisses do James Joyce com 900 páginas e transformava em 30. Que bom! Coisa linda de Pra fazer, depois a né? família poder conversar sobre o Ulisses e tal, sem ter lido, sentido o trabalho, né? E aquela coisa colossal de ler 500 páginas. Né? Pra que tu vai ler coisas? Eu leio um artigo ali no Wikipedia e pronto, já vai saber tudo o que fala do Ulisses ali, né? Isso aí, essa figura existe até hoje, né? O Peninha Bueno fala muito disso, a gente conversa muito sobre livros aí, que é o cara tem muito crítico literário, que é aquele leitor de orelha, na verdade. Né? O cara não lê o livro, o cara lê a orelha e pronto, sai escrevendo matéria. Tasca uma matéria ali, positiva ou negativa. Já que eu não li, eu vou falar bem mesmo. Lá na Coda, né, no final, aí a gente entende também um pouco porque que isso é uma crítica também. Porque aos editores. Aos editores, porque na Coda, que é lá a parte, tá na parte final do livro, o Ray Bradbury comenta, assim, faz uma crítica aos editores, que também tem essa mania ou de suprimir certas coisas. Ele dá um exemplo na própria obra dele, que alguns editores já quiseram suprimir num conto dele, ou então fazer essas seleções com várias obras dentro de um livro tipo só. Os 100 melhores contos de autores diferentes. Românticos de todos os tempos, tal. E eu adoro que ele fala assim, como reagir a tudo isso? Isso é uma realidade, queimando né? o lote inteiro, queimando, né? Pra ele isso também é uma forma de queimar livros, né? Sim, isso é uma realidade que eu vivi isso aí, porque nos anos 80 eu fui tradutor, traduzi alguns livros, na verdade. E aí tu vive esse lado interno da parte editorial, né? E aí tu vê que tem coisas ali, não se trata nem de censura contra texto, nem coisa nenhuma, jamais aconteceu isso comigo. Mas de ter coisas assim, tipo, o livro tem ilustrações, não vou citar o nome de ninguém aqui para não ficar chato e tal, né? Não vou dar uma de Peninha Bueno aqui, aquele cara e tal. Melhor não. Mas enfim, assim, tipo assim, o livro, a edição original tinha ilustrações que eram bacanas, e que não eram só ilustrações por ter ilustrado, fazia parte do contexto do livro, ali, perdia muito sem aquilo ali. E aí essas coisas às vezes eram retiradas, porque encarecia, porque exigia um papel couché, exigia não sei o que e tal. Então isso aí era meio extirpado do livro, quer dizer, tu tá deturpando uma obra, na verdade, né? Sim, né? Porque tira o sentido mesmo, né? Mas se bem que nada pior que essa coisa das seleções do Reader's Digest, que hoje em dia tu nem encontra por aí edições brasileiras e até especialmente estrangeiras, né? Que são aquelas edições resumidas de livros clássicos. Claro que isso aí é voltado mais para um público infantil, às vezes, né? Para um público infanto-juvenil. Sim, um Drácula, sei lá, com um texto eu fiz um condensado. trabalho parecido com isso para um projeto que o Fischer coordenou, o professor Luiz Augusto Fischer, que era pegar livros de autores brasileiros famosos lá, o meu foi José Guimarães, pegar um livro desses autores famosos e que escreve um pouco mais complicado, mais complexamente, né? E transformar em texto para pessoas recém-alfabetizadas, adultos recém-alfabetizados, ou seja, facilitar a leitura. Mas aí eu até acho meritório isso aí, porque tu vai contar uma história de uma maneira legal e tal, para quem não sabe ler direito conseguir entender, né? Sim. Mas o que acontece é que hoje em dia é tão normal, às vezes, ter esses livros que são condensados, que tu vai, por exemplo, pegar, sei lá, tu vai na livraria e tu vê Ray Bradbury, Fahrenheit, atrás escrito livro integral. Verdade. Integral, porque eles têm que agora colocar, porque sim, senão... tem que colocar. Pode pegar, sei lá... Isso é uma exigência que a gente importou da Inglaterra e dos Estados Unidos, lá que tem aquela coisa lá, text unabridged, que eles chamam, né? Tem que colocar texto completo, não é picaretagem. Pode ler que... Falar em texto, eu quero pegar a parte, já me adiantando um pouco aqui, a parte da tradução, a do Rodrigo é a mesma minha, né? Isso, e a mesma Camila também. A minha é diferente. A da Fernanda é outra. Da Fernanda não é Donaldson alguma coisa, eu vi ali. O Donaldson eu me lembro. Tá aqui atrás, aqui, Donaldson, não consigo ler o sobrenome dele aqui. Garshagan. Eu não quero essa edição aqui mesmo. Esse jeito aí que traduziu. Não sei. Essa edição é de 1988. 88, muito bem. Essa nossa acho que é mais recente da Globo aqui, né? Mas aí, eu não sei como é que é a tradução desse Donaldson que a Fernanda leu. A nossa aqui, que é do nosso amigo... Sid Nippel. Eu tenho umas coisas que eu... como eu já traduzi livros de inglês para português, tem coisa que tu lê o português e tu já imagina o que está no inglês, tu já imagina o original, né? Tipo aquela coisa de... a expressão, por exemplo, uma expressão que os ingleses muito usam na literatura inglesa é nodded, que é sacudir a cabeça afirmativamente. Tipo, nod your head. Nod the head, nod her head, uma coisa assim. E aí tem gente que traduz isso aí das maneiras mais absurdas possíveis, assim. Ele assentiu.
E aí eu catei aqui assim ao Léo algumas coisas da tradução do nosso amigo Cid aqui. Tipo, por exemplo, sabujo mecânico. Eu não gostei do sabujo também não mecânico. gostei. Sabujo mecânico é horrível. O que é sabujo? O cão mecânico, sabe? Bota lá, o cão de guarda mecânico, alguma coisa assim. No meu era o cão mecânico. Tem uma outra hora que ele fala... Dentifrício Denham. Por que diabo? Porque não pasta de dente. No começo tem uma coisa que ele fala ali, quando há a tentativa de suicídio da mulher do Montag, que ele fala hospital de emergência. Hospital de emergência? Pronto-socorro, né? Não é muito mais simples? Uma outra coisa que eu anotei aqui também, que tá lá pelas tantas, na página 168 aqui do livro, da minha tradução aqui, cinzas róseas e um penacho de fumaça. O que é um penacho de fumaça? Um penacho de fumaça é pra matar, né, cara? Tem outra coisa que eu marquei aqui, onde é que tá aqui, onde é que eu tô? Eu não risquei pra não riscar o livro, né? Porque eu não gosto de riscar livro. Mesmo sendo teu mesmo. Mesmo sendo meu. Isso. Mas dá exemplo pros ouvintes. É presente, depois a dona do presente vai ler, então não posso ficar arriscando aqui. Tem gente que pega na biblioteca, vamos ver a versão de vocês aqui da Camila e da Fernanda. Aqui, ó, na página 174 aqui, manquitolou em volta das ruínas. Manquitolou, cara. Limpa, tu já fica vendo que relímpida. Meu pai que ele fala mancou, isso, sabe? Aquela coisa, né? E só pra fechar aqui, tinha mais uma que eu tinha visto, onde é que tá aqui, na página 218, onde é que foi que eu vi aqui? Tinha uma coisa horrível também aqui. Vamos falando aí que eu vou Posso falar do Beat um pouquinho, Fala Jimmy, um pouquinho do Beat, vai falando do Beat. Eu achei a figura dele interessante, sabe? Ele é uma coisa muito ambígua. Ele é uma espécie de inquisidor, querendo ou não, né? Ele é o chefe dos bombeiros. Ele é o chefe dos bombeiros e ele... é como se fosse um inquisidor, só que ao mesmo tempo ele é um cara super instruído, porque ele é um literato, ele sai recitando trechos de livros. Porque eu sonhei com você, tive um sonho com você, Montag, e nós estávamos brigando e recitando, como se fizesse uma... Como é que você fala na tradição gaúcha mesmo, aquele... Os trovadores? Trovando? Como se fosse uma trova, sabe? Só que... Sim. Um respondia ao outro e triplicava citações. Com trechos, com citações de livros. Então é uma coisa, ele é um personagem bastante fica rico, evidente que né? Fica evidente uma coisa assim, que não se sabe talvez pela função dele de ser chefe, ele tinha que saber o que alguns livros diziam, ou a maior parte dos livros. Ou então ele é um cara que, sei lá, ele viveu numa época anterior quando podia ler ainda. No pós-fácil, o Ray Bradbury meio que explica isso, porque ele releu o livro e pensou em outras coisas que ele podia fazer com os personagens. Ele disse que tem uma cena que ele pensou, e está aqui no livro, inclusive, que o Beatty, ele levaria o Montag para casa dele e ele mostraria pro Montag a sua biblioteca de livros que ele tinha. Daí o Montag pensava, poxa, mas o que é isso? Como você tem vários livros aqui que são proibidos? Daí ele disse, não, proibido é ler os livros. Tê-los não é proibido. Ele tem tudo na biblioteca ali. E quem diz que ele não lê os livros? Ele está dizendo que não lê. E ele fala que ele se desinteressou dos livros por uma questão pessoal. Ele também comenta isso, não é? Sim. Que acontece uma série de tragédias na vida dele. Ele pensa, mas o que? Esses livros... Estou aqui com a sala cheia de livros. Isso não me serviu para nada. Isso não me consolou. Não me trouxe nenhum... Isso não presta de nada isso, sabe? Interessante também esse diálogo depois da obra feita. Sim, é legal porque tem muitos autores que, findada a obra, nunca mais não mexe mais, não toca mais, é intocável. Intocável. E ele pensou, e ele até disse assim, pensou em talvez colocar isso na edição do livro, mas depois disse, não, o livro é aquele que foi lançado, mas existe aqui essa outra cena que eu escrevi. Mas não botei. Não botou, é como se fosse um extra. Sim. Mas depois que ele morre, a gente fica assim, pensando quem era essa pessoa, assim. Porque não deixa claro qual era a opinião dele dentro da história, assim. Se ele realmente gostava dos livros ou se ele era contra, assim, fica meio que um mistério ali. Tanto que, não se lembra se foi o Montag ou se foi o Faber, que é o doutor, o professor que ajuda ele em algumas coisas. O veterano lá. O veterano. Faber-Castell. O Faber-Castell. Professor do tempo todo. Que ele fica se perguntando, será que a morte do Beatty, porque a cena é a seguinte, né, o Beatty tá falando com o Montag tá com o lança-chamas dele em mãos. Ele foi flagrado com um monte de livro em casa e tal, né? E ele tá com lança-chamas em mãos e começa a falar com o Montag e falar dos pautérios. Depois de terem queimado a provocações casa. E tal, né?
E afinal de contas, o cara tá com lança-chamas na mão, o cara começa a falar outras coisas pra ele, meio óbvio que ele vai ser queimado, né? Então ele fica pensando se aquilo não foi um suicídio, talvez, né? Aquele suicídio policial que chama, né? Tipo, tu sai correndo na frente de um policial, o policial vai atirar em ti e tu... Sim, é um provoca suicídio, mas... até as últimas consequências, no caso ali. E fica essa dúvida mesmo. E o Beatty é um dos personagens, com certeza, que são ambíguos nessa história. Eu não sei como é que ficou isso pra vocês, mas eu achei muito interessante também, pelo menos pela minha imaginação do que eu leio, né? Porque é normal, a gente vai fazendo ali mais ou menos aquele ambiente. Mas ele se passa num futuro distópico e tudo mais, mas ele não me pareceu um futuro de filme de ficção científica. Sim. Me parece que é um lugar... Porque não existe isso, não existe carros voadores. Os carros andam a uma velocidade absurda, mas... O que, na verdade, até é uma coisa que que acontece hoje em dia. Sim, também acontece hoje em dia. Então, assim, não me parece... O que me parece é que é um futuro mais sombrio. Isso sim, assim... Porque parece que o que mudou é a sociedade, não... sabe, nada tecnológico, assim. Isso, mas aí que eu digo que a validade do Bradbury, do Fahrenheit, hoje em dia é cheio de coisas que são verdadeiras, sabe? Ele previu coisas que acontecem. Essa coisa da mediocridade da mídia, essa coisa da velocidade das pessoas no trânsito, cada vez mais estúpidas, mais loucas no trânsito. As pessoas não falarem umas com as outras, isso também aparece bastante na obra. Há poucos dias atrás teve um cidadão que andou na contramão na BR-116, na freeway, totalmente bêbado, né? Por 20 quilômetros lá. Sabe, uma coisa absurda. E tem essas coisas assim, sabe, de não se comunicar, sabe? As pessoas não falam, ou quando falam é muito pouco. Não tem mais. Não sentem. Não tem mais aquela coisa de desculpa, com licença, obrigado, sabe? Mete o pé e vai entrando, sabe? Opa, só um pouquinho. A gente estava falando das telas, né? As paredes, né? Gente, olha só, ele antecipou, gente. Porque hoje... Nossas televisões estão nas paredes. Nossas televisões estão nas paredes agora, né? Sim, são os telões de plasma que a gente tem agora aí que... Eu acho que a relação dele com a mulher, acho que dá bem a tônica disso que a gente está falando aqui. A coisa, não se falam mais. Ela nem lembrava mais como eles se conheceram. Pra ver como... Mas isso é uma coisa que é atual também hoje em dia. Hoje em dia não, há muitos anos já tem essa coisa do cara chegar em casa e a esposa tá vendo uma novela e não tá nem aí pra ele. Tua comida tá na cozinha ali, que aí aquece no micro-ondas ali e come. Ou então acontece o contrário. A moça chega em casa e o cara tá lá comendo pipoca, vendo um jogo de futebol, tipo, oi querida, tudo bem? Pai, tá, como é que foi teu dia? Bem, tá, acabou, vou ver um jogo aqui, tá? Essas coisas, sabe, de falta de contato realmente, e falta de diálogo, essa coisa. Eu queria achar aqui uma parte que eu acho muito, muito curiosa, porque como a gente tá falando aqui, as pessoas não conversam mais e parece que o nível da conversa também diminuiu de uma forma que as pessoas elas não conseguem falar sem redundâncias ou sem tipo, se repetir. E outra coisa que eu vejo assim, de relação com o presente, assim, que é essa coisa do vamos nos divertir, a gente tem que se divertir, a gente tem que sair, vamos pra noite, vamos pra balada. E aí tu chega na balada, tu chega no show, em vez de ver o show, tu fica fazendo fotos. Fotos tuas com os teus amigos e alguma coisa que supostamente é o palco do Bob Dylan ou do Pink Floyd lá no fundo. Eu no show do Bob Dylan, eu não sei aonde, eu e meus amigos não sei o que, sabe? E atrapalham os outros se querem olhar o show. Exatamente. Olha só essa passagem aqui, ó, se você não lembra de um passado não tão distante aqui brasileiro, ó. Como todo mundo, eu votei na última eleição e assinei embaixo pelo presidente Noble, é claro. Acho que ele é um dos homens mais bonitos que já chegou à presidência. Lembrei disso também. Lembrou de um passado... não distante noventista. No Brasil. Noventista. Foi caçado, voltou, se reelegeu, agora tá lá de senador. No Conselho de Ética, inclusive, se não me engano, né? Depois de um impeachment. Falar em Nolded, achei aqui a expressão por acaso, abri aqui na página 239 da minha edição. Exatamente, Beatty anui com a cabeça. Achou, anui. Anui. Tá aí, né? Anuir. Eu queria achar aqui a parte que ela fala, que ela começa a falar e se repete tanto que eu fiquei pensando, poxa, realmente a conversa ficou num nível que as pessoas não conseguem mais... O Rodrigo falou um negócio do fireman, que é o homem do fogo, né, na verdade, no inglês, né? Tem muito trocadilho de palavra nessa história do Ray Bradbury, que às vezes a tradução não passa, né? Por exemplo, o velho Faber é uma coisa que eu acho que vem do latim, que tem a ver com fabricação, acho que é algo assim, se não me engano. Se o meu pouco latim não me falha, dá uma olhadinha aí no nosso Google. Faber é lápis, parece. É lápis? Pelo que
O Ray Bradbury fala depois que ele escreveu... Porque tem uma fábrica chamada Faber não sei o que é marcas de lápis, realmente. Faber-Castell. Faber-Castell, exatamente. Ele diz que ele deu esse nome... Montag é uma fábrica de papéis, e ele não sabia. E Faber, ele também não sabia que era uma palavra que significava lápis, em alguma língua. Não sei se é latim mesmo, mas era alguma... E ele disse alemão, talvez. Do livro que ele, não sabia e acabou colocando esses nomes. Dizer que não sabia, né? Pode ser que sabe, não... 11 minutos para as 2, então a gente segue por aqui conversando sobre Fahrenheit 451, Ray Bradbury no Clube do Livro. Fernanda Schmidt estava falando antes aqui sobre o lance dos reality shows, né? Que já meio que são colocados no livro, né? Naquele final ali da perseguição. Que eles acham um outro sujeito que estava caminhando ali pela rua e acusam como se fosse o Montag, né? Tipo, inventam alguma coisa para não perder a audiência, né? Que às vezes é o que acontece aqui. Tipo, muitas vezes a mídia corre atrás de um caso, inventa. Teve até o caso lá da Escola Base, o caso do Bar Bodega, que a mídia criou, achou assassinos pro caso para ter uma solução, para não passar assim sem resolução. Eles tinham que ter um desfecho naquela perseguição e não podia, claro, né? No caso do livro, não podia não ter um desfecho favorável à força policial, né? Ou no caso do governo, né? Tinham que achar o sujeito, tinham que acabar com ele, né? Mesmo ele sendo do outro lado. E tu tava falando antes aqui fora do ar até que tu gostou bastante dessa parte do final do livro, né? Eu já achei a parte que eu menos gostei foi o terceiro ato do livro, que é quando ele foge, quando ele começa a percorrer os lugares. Porque os matos lá, encontra o pessoal dos livros. Porque eu gostava da parte que realmente ele conversava com as pessoas, que ele começava, sabe, a descobrir esse lance. Quando ele conversava com a Clarice no começo, quando ele fazia as discussões com a mulher dele, ou quando ele encontra o Faber, por exemplo, falando sobre os livros. Eu achava essa parte bem interessante e bem rica. E depois, quando parte pra uma perseguição, assim, eu achei que o livro meio que dá uma caída, assim, pra mim. Eu gostei da perseguição. Eu gosto de perseguição, né? Em livros, no cinema, eu gosto, adoro. Muito bem. Adoro! Muito bem. Se falar em cinema, a gente tem que lembrar para quem... Primeiro que o pessoal deve ler o livro, quem não leu aí, né? E mesmo quem já leu o livro deve, se não viu o filme, veja o filme, né? Que é um belo filme do Truffaut, na verdade, que é um grande diretor, de 1965, se não me engano, esse filme aí, né? 66. 66, são 14 anos, 13 anos depois do lançamento do livro aí. É com o... Oscar Werner. Oscar Werner, que tem a Julie Christie, faz o papel da Clarice, né? E por aí vai. Cyril Cusack, tem quem mais aqui? Anton Diffring. E vai falar em filme, livro e filme. A gente fica sabendo no pós-fácil que essa história que ele fala do filme do Truffaut, que é de resgatar a Clarice no filme e tal, que ele fez isso também, o próprio Ray Bradbury fez isso quando ele levou o Fahrenheit para o teatro. Ele fez uma peça a partir do Fahrenheit, né? Tanto que ele gostou tanto do desfecho do Truffaut que ele resolveu botar no teatro isso aí, dar uma chance pra personagem aparecer de novo no final. Mas bem na verdade, eu quando tava lendo o livro, eu achei que ele ia aparecer de novo, porque não fica claro, né, se ela morreu mesmo. Tipo, contam pra ele que ela morreu, mas realmente não tem o corpo. Sim, a mulher comenta que foi assim, aí o chefe dele fala aqui também. E o personagem era tão bom, sabe, que eu achei que ele foi subutilizado no livro, sabe? Ele começa ali, depois ele some e tu fica pensando, poxa, mas o personagem é tão bom, eu gostaria de ver mais dele no resto do livro, e pensei, poxa... Eu achei que tinha muitas chances dela ter morrido, porque ele dá uma leve pista de que a família dela seria um pouco, assim, transgressora. Ele não usa essa palavra, esse é o meu juízo, né? Seria um pouco transgressora. Ela fala, quando eles se encontram, ela fala muito de um tio, e ele comenta que era uma família que sentava na frente de casa para conversar, ou tinha uma varanda, eles nem faziam mais varandas naquela época, justamente que era para as pessoas não sentar na varanda para bater, pra conversar, jogar um papo fora, ou sabe? não conversar, ficar ali pensando na vida e tal. Isso. E aí então isso me deu uma pista de que a família também era transgressora, assim, era diferente. Eles realmente conversavam, eles tinham um pensamento crítico, então que talvez, como o nosso amigo Beatty lá ficava sempre, né, de olho, quem sabe não começou a cuidar aí dessa movimentação, não foi dar uma investigada e não cortou mal pela raiz. Mas claro, isso é uma percepção minha. Eu acho que essas coisas que o Rodrigo está falando de personagens subutilizados, todos os defeitinhos que o livro tem, quem tem a edição da Globo, quem pegar essa edição da Globo, ele não pode ter um pós-fácil do próprio Ray Bradbury, ele salva muita coisa nisso aí, porque ele vai explicando essas coisas. E eu acho que o básico disso aí é mais ou menos
como se tu for olhar direitinho lá o On the Road, tu vai ver que tem um monte de coisinha também que não fecha, mas tudo isso aí porque a maldita pressa, né, cara? Eu achei fantástico essa parte do pós-fácil que ele conta. No pós-fácil ele fala aqui, ó, que ele foi escrever o texto na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Porque na casa dele, as filhas dele atrapalhavam ele. Aí fala que ali enfileirados havia 20 ou mais velhas máquinas de escrever Remington e Underwood, que eram alugados a 10 centavos por meia hora. Você enfiava a moeda, o relógio tic-taqueava feito louco e você datilografava furiosamente para terminar antes que se esgotasse a meia hora. Ou seja, ele levou, na verdade, 9 dias para escrever o Fahrenheit. Não dá, é uma coisa impensável. Tipo, como assim? É mais ou menos o processo do Kerouac no On the Road, que botou um rolo de telex na máquina para não ter que ficar trocando a lauda. E foi escrevendo. Usando substâncias um pouquinho, né? É interessante pra poder porque escrever pra render, né? Hoje em dia, tu vai em lan houses também, tem esse lance de tu pagar tanto pra meia hora do computador. Mas eu não sabia, ignorância minha mesmo, que existia um lance de tu ir numa máquina datilografia, máquina de escrever com a moeda, tu vai lá e sabe, eu achei fantástico isso, porque é realmente aquele lance do escritor tem que estar atrás da máquina, né? Tu tá sempre correndo para escrever, e eu acho isso muito legal. Descobri também depois que o livro foi escrito... Isso é outra realidade do mercado editorial também, que muitas vezes a coisa funciona assim no mercado editorial. Geralmente o autor recebe, não é o caso do Bradbury no começo de carreira, claro, mas depois certamente foi, tanto nos Estados Unidos, Europa, Brasil, os autores geralmente recebem um advanced, que eles chamam lá. O cara recebe tipo R$10 mil, R$15 mil lá para escrever um livro. Tu tem que me entregar esse livro, agora nós estamos em junho de 2012, tu tem que entregar esse livro até dezembro. E aí o editor fica em cima do cara, vamos. E aí depois o pessoal vai lá ver defeito. É claro que vai ter defeito, o cara tá escrevendo sob pressão, aquela coisa ali, né? Então, alguma coisa, uma hora vai quebrar ali. Se der sorte, não. Às vezes tem livros que saem maravilhosos, mas geralmente precisa de tempo para fazer essas coisas aí. Sim. As grandes obras da história tu vai ver, são independentes, tipo Joyce lá com Ulisses, coisa. O cara ficou escrevendo o tempo que ele quis lá, até dizer que chega, né? Até algum editor lançar independentemente, gostei, vou lançar e tal, né? E no filme do Truffaut, a pergunta pode ser meio idiota, mas não tem o sabujo mecânico, né? Não me lembro de ter esse... Até porque é uma coisa que... Até porque eu acho que teria efeitos especiais, né? Não teria como fazer efeito especial, teria que fazer uma coisa, uma logística, uma tecnologia que na época eles não tinham, na verdade, né? Em 66 não tinha uma tecnologia tão grande para fazer um cão mecânico convincente. Ia ficar uma coisa meio Ed Wood, na verdade, se fosse fazer, eu acho. Acho que o Truffaut pensou nisso, Ed Wood não, né? Não, vai ficar muito podre, não vou botar um cachorro de lata preso com um fiozinho de nylon aqui, né? Vai ficar meio podre o negócio aqui. Ia ser meio complicado. Mas hoje em dia, com computador, isso aí é barbado de fazer Aliás, não sei como é que ninguém fez um remake de Fahrenheit ainda. Agora que o Ray Bradbury, aliás, pra gente completar a informação, né? Ele faleceu recentemente, no dia 5 de junho de 2012. E agora talvez a obra dele volte um pouco... sabe, sim, a baila, né? E em Hollywood talvez traga. De repente refilmam aí Ô, Jimmy, tu leu... Até porque o Fahrenheit original é francês, né? Então... Sim, Até agora o Hollywood não os visitou, americanos não gostam dessas coisas, então fazem o inglês. Se tu leu, nos ajude, porque nós não, tá? Ele conta aqui, e aí é pra ver, a gente tá falando, olha só, o Truffaut fez o filme, depois... Mas, daí ele também conta das referências dele. E aí ele conta... Ele fala, o sabujo mecânico, meu robô clone do grande cão dos Baskerville, de Conan Doyle. Sim, isso aí. É porque eu não li, por isso estou te perguntando. É aquele cachorro tinha do demônio lá, do diabo lá, que é um dos contos mais famosos do Sherlock Holmes, que é o cão dos Baskervilles. E já ganhou também filme no cinema. Já teve filme com como é aquele cara que fazia o Sherlock Holmes nos anos 40 lá, o Basil Rathbone. Isso. Fazia o papel dele. Isso aí já ganhou, é clássico, é um bicho horroroso que tu não consegue. Também no cinema acho que não funcionou muito bem isso aí. Mas no livro tu consegue, a tua imaginação viaja, que nem o sabujo mecânico aqui no caso, né? A tua imaginação viaja, tu consegue visualizar um bicho. Só que no caso do Conan Doyle não é um cão mecânico, é um cão de verdade, sim. Só que é um cão dos infernos, né? Aquela coisa que... Bom, né? 2 minutos para as 2, vamos fechando então o nosso Clube do Livro. Mas não sem antes anunciarmos o próximo, né? O próximo Diga livro, lá. Comemorando, né? 100 anos de Jorge Amado, né? E tal, né? Aquela história toda. A galera vai achar que a gente vai ler o da Gabriela lá. Vai ser. Não vai ser. Até porque é extenso demais, né? Pro nosso tempo exíguo aqui, né? Gabriela é só uma alfinetada rapidinha.
A Juliana Paz parece que fez um procedimento artificial para fazer aquela morenice ali, tá, né? laranja. Exatamente, foi o comentário que eu ouvi, ela tá meio laranja. Eu falei, pô, nem todo mundo é Sônia Braga, né? Pegava um sol de verdade na Barra da Tijuca ali. Amigo. Mas então, nosso próximo Clube do Livro é Jorge Amado, o livro é Mar Morto, lançado em 36. É um dos primeiros livros dele, eu acho, né? Lá no começo de carreira dele. Dos primeiros, sim, deixa eu ver aqui, é o 5º romance do... Ele que escreveu vários, né? Depois que começou, não parou mais, aqui, né? Mas então, Mar Morto, Jorge Amado, próximo Clube do Livro aqui no Unicinos FM. Leia junto na com a próxima gente, né? quinta, na outra. Lembrando que está nos ouvindo que pega aí, pega no seu, pega na biblioteca pública e lê junto com a gente para comentar depois aqui, né? Vem aí, participa. Facebook, Twitter, tudo vale. Dia 12 de julho, então, é o próximo Clube do Livro. Fernanda Schmidt, valeu pela participação. Obrigada. Jimmy Joe. Estamos aí. Camila Kiel. Oi. Tchau. Eu volto amanhã, né? Isso. Às 9 da manhã com Sonora. Eu volto daqui a pouco às 5 horas aí. Fernando Schmidt, sempre de hora em hora aí, dando as notícias. Eu sou Rodrigo de Oliveira e sigo no Unicinos FM com o Satélite. Na mesa de áudio, Cláudio Cunha Santos. Grande abraço a todos e até a próxima.